Nos últimos anos, a China tem enfrentado uma série de desafios econômicos que estão abalando suas bases de estabilidade financeira. Com uma população superior a 1 bilhão de pessoas, o país que antes simbolizava prosperidade e rápido crescimento, agora enfrenta dificuldades severas, prestes a virar um grande buraco de miséria comunista. As repercussões são significativas, não apenas para a região, mas também para o mundo todo. Atualmente, a China está à beira de um grande colapso iminente. Fatores como estagnação econômica, envelhecimento populacional e a perda da competitividade mundial estão entre as principais causas do seu colapso. Neste episódio do Econotalks, exploraremos os motivos que levaram a China a essa situação crítica. Eu sou Gustavo Mieczikoneski. Seja bem-vindo ao nosso canal. Ao longo das últimas 3 décadas, o desenvolvimento da China emergiu como um dos eventos mais significativos na arena geopolítica global. De uma nação marcada pela pobreza extrema, a China se transformou rapidamente na segunda maior economia mundial, desafiando a supremacia dos Estados Unidos, que havia predominado desde a queda da União Soviética. Com impressionantes taxas de crescimento do PIB frequentemente atingindo 2 dígitos, diversos analistas e organizações previam que a China ultrapassaria os Estados Unidos como a maior economia mundial em um futuro próximo, impulsionada por seu rápido progresso econômico e uma população superior a 1 bilhão de pessoas. No entanto, desde 2020, a economia chinesa vem mostrando sérios sinais de fragilidade. Em 2024, testemunhamos o colapso de grandes empresas chinesas em vários setores. Um exemplo notável é a Country Garden, a maior construtora do país, que recentemente admitiu sua incapacidade de pagar suas dívidas, enfrentando uma iminente inadimplência se não conseguir um acordo urgente. Empresas de tecnologia de renome, como a Xiaomi, também estão enfrentando tempos difíceis, com demissões em massa que resultaram na perda de cerca de 3.500 empregos diretos, representando aproximadamente 10% da sua força de trabalho. Essa crise se estende a diversas outras gigantes do setor tecnológico chinês, todas enfrentando desafios significativos que ameaçam suas operações e estabilidade futura. As projeções otimistas de antes agora se tornam cada vez mais pessimistas, à medida que mais fragilidades da economia chinesa são expostas, questionando o futuro brilhante que se projetava para o país. O impressionante surto de crescimento da China teve início no final dos anos 70, com a implementação de reformas que abriram o país ao comércio internacional, liberalizaram a economia e adotaram políticas de mercado. Esse fenômeno, muitas vezes chamado de milagre econômico chinês, refere-se ao notável crescimento e transformação econômica que seguiram as reformas introduzidas por Deng Xiaoping. Sob o governo de Mao Zedong, a China passou por décadas de políticas econômicas desastrosas que deixaram a economia em um estado de extrema fragilidade. Após a morte de Mao, em 1976, Deng Xiaoping emergiu como um líder visionário, reconhecendo rapidamente a necessidade de profundas reformas para revitalizar a economia do país. As reformas econômicas lideradas por Deng, conhecidas como Reforma e Abertura, incluíram uma série de medidas para modernizar e liberalizar a economia. Um ponto crucial foi a abertura da China ao investimento estrangeiro direto e ao comércio internacional, com a criação de zonas econômicas especiais, onde empresas estrangeiras podiam operar com benefícios fiscais. Isso aumentou a entrada de capital estrangeiro e tecnologia na China, impulsionando o crescimento econômico e modernizando a infraestrutura do país. Como resultado dessas reformas, a China experimentou taxas impressionantes de crescimento econômico, muitas vezes superiores a 10% ao ano por várias décadas consecutivas. Centenas de milhões de pessoas foram retiradas da pobreza, e a China emergiu
como uma potência econômica global do século XXI. Hoje, o PIB chinês é de aproximadamente 17,96 trilhões de dólares, o que coloca o país como a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. Com mais de 40 anos de crescimento e uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, os analistas projetavam um futuro brilhante para a China, com a expectativa de que desbancaria os Estados Unidos após mais de 100 anos de domínio norte-americano. Os investimentos chineses em alta tecnologia aumentaram ainda mais o entusiasmo em relação ao país, que atualmente é o maior produtor de eletrônicos e smartphones do mundo. No entanto, desde 2020, essa visão otimista começou a ser minada, com diversas empresas de diferentes setores apresentando sinais de fragilidade, queda nas vendas e uma crescente onda de demissões. Mesmo com o controle rigoroso sobre as informações internas, não há mais como o Partido Comunista da China esconder os problemas enfrentados pela economia chinesa. As maiores empresas do país refletem isso claramente, com algumas chegando a perder mais de 90% do seu valor de mercado na Bolsa de Valores, o que acionou um alerta vermelho para os investidores globais e transformou o futuro da economia chinesa em uma grande incógnita. Pela primeira vez desde 1960, o Fundo Monetário Internacional prevê a estagnação da economia asiática, em grande parte devido à economia chinesa. Segundo o diretor do FMI, na Ásia e no Pacífico, o impacto será grave, generalizado e sem precedentes. Durante décadas, a China sustentou um crescimento anual que chegava a 10% ou mais. A partir da crise de 2008, esses números caíram para cerca de 6%, mas nada impactou tanto a atividade econômica chinesa como a crise sanitária da Covid, que resultou em uma política de tolerância zero e deixou a economia praticamente fechada de 2020 a 2022, enquanto o resto do mundo já estava se recuperando. Além disso, a grande crise na construção civil chinesa também tem contribuído para a desaceleração econômica. O setor imobiliário de construção, responsável por cerca de 15% do PIB do país, tem mostrado sinais de esgotamento, com cidades fantasmas espalhadas pelo país, como a famosa cópia de Paris em território chinês. O escândalo da Evergrande foi um ponto de virada, revelando a fragilidade da economia chinesa e afetando outras grandes construtoras do país. Apesar da ampla oferta, os preços dos imóveis continuam a crescer devido à especulação imobiliária, tornando-os cada vez mais inacessíveis para grande parte da população, o que indica uma bolha prestes a estourar. A China, outrora gigante demográfico, se vê diante de um futuro desolador. Em 2024, o país presenciou pela segunda vez consecutiva um declínio populacional, com mais mortes do que nascimentos. Esse marco histórico, jamais visto em 6 décadas, sinaliza o colapso iminente da sua força de trabalho e o pesadelo de uma nação envelhecida. A parcela da população com 60 anos ou mais atingiu 296,97 milhões, representando 21,1% do total, e deve ultrapassar 400 milhões de pessoas até 2035. A crise imobiliária devastadora, somada a problemas demográficos alarmantes e setores inteiros da economia em queda livre, ameaça desfazer os incríveis avanços econômicos dos últimos 50 anos. Se nada for feito, a China está condenada a um retorno sombrio à pobreza, apagando décadas de progresso em um piscar de olhos. Com taxas de natalidade em queda livre, a nação está perdendo sua maior vantagem competitiva, uma força de trabalho massiva e ativa. Décadas de política do filho único deixaram um legado cultural quase impossível de reverter, mesmo com a recente flexibilização dessa política. Para piorar a situação, o Partido Comunista está espantando investimentos em empresas. Gigantes como Samsung e Apple estão abandonando a China e transferindo suas fábricas para países asiáticos mais livres, como Japão e Coreia do Sul, em busca de maior segurança jurídica.
O Japão também tem incentivado suas empresas a saírem da China, destinando bilhões de dólares para ajudar a realocação da produção para outros países da região, enfraquecendo a China, que historicamente tem trocado hostilidades com os japoneses. Agora os olhos estão voltados para Taiwan, que fabrica a maior parte dos microchips avançados do mundo, considerados o petróleo do século XXI. Com uma invasão cada vez mais iminente, os americanos têm incentivado fabricantes de processadores a construírem fábricas nos Estados Unidos, como a própria Intel, que anunciou novas fábricas na América do Norte. Os Estados Unidos também avisaram que usarão todos os recursos para proteger Taiwan em caso de conflito. Com tantos desafios, será que a China alcançará seu objetivo de se tornar a superpotência do século XXI? Ou repetirá o destino da União Soviética, desabando sob seu próprio peso? Só o tempo dirá. Embora a China lute para ser a potência mundial número 1, uma análise mais detalhada revela desafios e preocupações. Mesmo que o país esteja trabalhando para abordar algumas de suas deficiências, a estagnação econômica persiste. A sua população está sofrendo com envelhecimento e crise demográfica, e grandes empresas estão abandonando o país comunista. A situação da China não é simples. E o futuro? O futuro parece incerto. A China está à beira de um grande colapso. O que você acha? A economia chinesa tem salvação? E sobre a batalha Estados Unidos versus China, quem sairá vitorioso? Deixe seus comentários abaixo e considere se inscrever no canal. Ative o sininho para receber sempre nossos próximos conteúdos. Deixe o like se esse vídeo fez sentido para você. Na voz e produção, Gustavo Mieck Ikoneski. Até o nosso próximo encontro aqui no Econotalks.